Hoje eu vou falar de Frieren. E por onde eu começo essa review? Muita gente falou pra eu ver. Pessoas com ótimo gosto e falaram por muito tempo que eu deveria assistir, dar uma chance pra esse anime. E ele tava rodando na minha lista, eu não sabia direito sobre o que era. Muita gente falou que como eu gosto de Senhor dos Anéis, tinha uma similitude, então eu ia me apaixonar, tem um ritmo muito bom. Tava na minha lista e finalmente chegou a hora de eu ver. E eu vou tentar falar aqui com vocês sem trazer nenhum spoiler, então eu vi somente o anime e vou fazer um basicão assim, algo que você conseguiria ver somente lendo a sinopse, ok? Se eu tivesse que fazer uma versão muito curta desse vídeo, eu falaria pra você não assistir Frieren, porque você não vai achar outra coisa pra tapar o buraco que Frieren vai deixar. Pessoal, é muito bom, mas é muito bom. O que é a história? A história fala sobre a Frieren, que é uma elfa que derrotou o rei demônio dentro do seu mundo. Ela e um grupo de aventureiros tiveram uma aventura épica, com um amigo guerreiro, um anão bárbaro e um humano clérigo, e ela era maga, e eles derrotaram o rei demônio desse mundo, livrando de todo mal. E depois disso ela fala assim, vou dar um rolê. E quando ela volta já tinham se passado diversos anos, e todos seus amigos estavam velhos ou já estavam pra morrer. E a gente acompanha essa despedida da Frieren, isso tudo logo no comecinho, primeiro, segundo episódio. E o anime vai se tratar justamente dela elaborando esse passado dela, mas também vivendo o presente com um novo grupo de amigos. Qual que é a vibe de Frieren? Acho que teve poucos animes que eram assim tão comfy, tão tranquilinho, vibezinha medieval, em que você assistia assim pra relaxar, sabe, pra distrair a cabeça. E com uma mensagem tão profunda, que depois de cada episódio parecia que você tinha tomado um murro assim na cara. Se você estiver aberto pra pensar sobre isso, vai ser uma boa reflexão. E eu acho que Frieren tem um ritmo muito próprio, porque os primeiros episódios são muito tranquilinhos. É um episódio inteiro sobre eles indo caçar uma flor, eles parando numa cidade e indo ajudar as pessoas que moram ali. E eu demorei pra entender que o anime tinha essa vibe mais tranquilinha. Eu falava assim, nossa, não vai ter nenhuma batalha. Quando eu aceitei isso no meu coração, e eu tava assim, só viajando com ela ali, curtindo esse momento. O anime te entrega umas batalhas, te entrega umas cenas de luta que você não vê em lugar nenhum. Ele dá um vislumbre e o episódio acaba. E aí você entende um pouco do potencial que Frieren tem ali. E muita atenção, porque eu não tô dizendo que a batalha seria melhor do que a cena da flor. Muitas vezes a cena da flor é muito melhor do que a batalha. Só que é como eles entregam a mensagem pra você. Frieren vai trabalhar sobre temas muito complexos e profundos. Acho que para começar a gente pode falar do mais evidente, que seria sobre a imortalidade. Ela é uma elfa, e eu não sei pré-determinadamente quantos anos a expectativa dela é, e também no anime não fica muito claro quantos anos ela tem enquanto a obra se passa. Mas aparentemente eles podem beirar uma imortalidade. E o contraste aqui é muito evidente porque os amigos, o mundo em que ela vive, são com seres humanos em que se a gente esticar muito a nossa expectativa de vida, a gente tá falando de uns 100 anos aqui. E é muito difícil a gente concatenar essa ideia, essa discrepância. É muito difícil pra gente ter essa percepção, a gente conseguir se colocar no lugar de uma pessoa que viveria uma imortalidade. Eu acho que até tem um momento ali da obra em que ela flerta em dizer que ela já viveu mais de 2000 anos, e tenta se colocar no lugar dela. Imagina você dividir uma vida com alguém que tem uma expectativa de vida de 10 anos. Algumas pessoas podem ter pensado na experiência de ter um cachorro, né? Mas imagina se a gente reduzisse isso para 1/100º da sua expectativa de vida. Para uma criatura que vivesse 1 ano ou 1/1000º da sua vida. Imagina você dividir a sua vida com alguém que vai ter uma existência de 1 mês. Ou dividir a sua vida com alguém que vai ter existência de 1 dia. Ou de 1 hora. E eu tô fazendo esse exercício mental da gente reduzindo a nossa percepção, porque a gente tem uma limitação do processamento de entender o infinito. Eu acho até meio perigoso trazer isso como um exercício, então vamos só seguir aqui. E partir do ponto que a gente não faz ideia, a gente não consegue entender como que é isso na vida de alguém. Tolkien, no Senhor dos Anéis, trabalha muito essa expectativa dessa diferença dos elfos com os homens. E dessa relação de morte, vida e imortalidade. A ideia desse perecimento, dessa senescência, ela não está vinculada somente com as nossas vivências subjetivas, mas com a construção do nosso mundo. A gente entende os ciclos da nossa vida através da nossa existência. Então o que pra Frieren é, vou ali, vou dar uma voltinha de 20 anos e daqui a pouco eu volto? Ou daqui a 50 anos eu vejo isso aqui? Para os seres humanos isso é uma vida inteira. Se ela não voltar numa cidade em 300 anos, aquela cidade pode nem existir, ou nem lembrar que ela passou ali. E o anime aborda justamente essa perspectiva em que ela foi uma figura muito importante no tempo dela, com estátuas, com histórias, mas que esse próprio reconhecimento não permaneceu. E que o próprio vínculo afetivo com essas histórias foi se degradando, foi se perdendo com o tempo. Eu acho que isso vai ser abordado mais pra frente na série, mas o que ela mais sente é a falta desses amigos que não estão mais ali. E ela começa a se dar conta de que aquelas memórias do passado, aquela aventura que ela teve, ela não consegue retornar porque aquelas pessoas não existem mais. Aquele mundo não existe mais. E ao pensar no passado, ela tá presa em algo que só existe hoje na mente dela. Ela começa a refletir sobre como ela agiu nesse tempo. Sobre como foram as interações e as relações dela nesse período. Se ela foi uma boa amiga. Se ela estava presente ali. Eu poderia ficar falando só da imortalidade, mas eu acho que Frieren aborda outros temas tão complexos quanto. Esse outro que eu acho que dá uma pincelada na série é a própria maternidade.
logo no começo do anime, um desses amigos dela, que já tão velhinho, prega uma peça nela e coloca ela nesse desafio de adotar a Fern. Basicamente ser a guardiã dela, ser a professora, a tutora dela. E os motivos são muito diversos, mas eu acho que isso também serve pra Frieren, nesse contexto de maternidade, como um elemento para ela se desprender dela mesma e começar a entender demandas de outra pessoa. E aqui eu não tô dizendo somente desse quesito de empatia, mas nesse sentido de cuidado, nesse sentido de presença, nessa oportunidade dela conseguir entender melhor o mundo que tá à volta dela. E dela exercer essa função dela conhecer as pessoas que estão ali. O amigo dela não queria que a Frieren ficasse sozinha, assim como ele não queria que a Fern ficasse sozinha também. E essa própria interação vai pro próximo elemento que eu queria trazer pra vocês aqui, que eu acho que a série desenvolve muito bem, que é a ressignificação. Que é justamente você olhar para aquele passado, que já tinha um significado, que já tinha uma funcionalidade, e atribuir um novo elemento. Você reconstruir, você trazer uma nova perspectiva para algo que você já via de certa forma. Essa ressignificação, novos mestres, um novo grupo, é um convite a tentar de novo. É um convite a você crescer com aquilo que você já viu lá atrás. É um convite para ela poder olhar para todas as experiências que ela teve no passado com aquele grupo de heróis que ela viveu. E não só usar essas habilidades, essas experiências com um grupo novo, mas é através do grupo novo entender o que aconteceu lá atrás. E entendendo o que aconteceu lá atrás, poder criar algo novo a partir de agora. Frieren fala sobre o aprendizado. E eu acho muito bonito que ela, como uma mestre, ensina somente magias básicas para Fern. Somente os ataques básicos, somente magias defensivas básicas. E de novo naquele elemento que eu bato tanto aqui de como que o básico é fundamental. E ele é fundamental porque ele é fundante. Porque ele é a fundação. É a partir disso que você constrói o resto. A gente vai ver isso mais no final do anime, quando ela se encontra com outros magos. Mas eu acho muito interessante essa perspectiva de como a Frieren trabalha o aprendizado na Fern também. Daqui eu quero destacar dois elementos. Um deles é ela justamente falando que só precisa de magias básicas pros bruxos, pros magos desse tempo, dessa era. O que eu achei incrível, porque às vezes a gente quer fazer firula, quer fazer um monte de coisa, e o cenário atual nem demanda isso. Mas é bem mais do que eu falei aqui, tá? Que a gente vê o desenvolvimento disso no aprimoramento de uma das magias que é o Zoltrak. Uma magia que quando foi criada era uma magia completamente devastadora, mas por revolucionar o meta, por mudar completamente tudo que o pessoal fazia ali, tudo que foi conhecido através de ataque e defesa partiu desse novo rebalanceamento que o Zoltrak fez. Então ela subiu o nível, puxou a barra lá pra cima. De que Zoltrak, que antes era uma magia super complexa, virasse uma magia básica. E que todas as magias básicas fossem desenvolvidas a partir desse ponto nodal. Tem algumas similitudes com o método científico, tem algumas similitudes e aplicabilidades em várias áreas da nossa vida. E o segundo elemento, que é justamente com o desenvolvimento do Zoltrak, tem um momento que a Frieren fala sobre a plasticidade cerebral com a aplicação do Zoltrak. Quando ela fala que para ela aquilo era algo novo que ela teve que se adaptar. Mas para Fern, que nasceu num mundo em que todo mundo usa isso, para ela aquilo é muito mais intuitivo. E volta o vídeo aí e muda a palavra do que eu falei de Zoltrak para tecnologia e tenta ver se não faz algum sentido. Mas para fechar, eu acho que Frieren fala sobre o caminho que você quer fazer. E sobre você também ditar o como você vai fazer ele. O tempo que você vai levar. Eu acho que num mundo em que a gente tá muito objetivado, num sentido pragmático, sabe? Eu quero completar as coisas, eu quero concluir os objetivos. Eu quero entender para que isso me serve. Qual é a função, qual a serventia disso. Frieren desafia a gente a pensar em como a gente quer viver essa história. E não é só no ritmo do anime, nem nas quests de flor, nas quests de limpar o navio. Tem uma passagem que fala muito bem disso. Quando a Elfa Suprema, que oferece o poder para qualquer pessoa, poder de realizar um desejo para qualquer mago que cumpriu o desafio dela, a Frieren não se encanta com essa proposta. E muitas pessoas que desejam e conquistam esse desafio acabam sucumbindo pela própria vontade. Frieren é um convite a você pensar sobre o caminho, sobre como você quer viver isso aqui. Sobre olhar para o seu lado, sobre ver as pessoas que estão dividindo esse caminho com você. Hoje no mundo a gente vê isso, essa angústia em ter, em possuir. Quero viajar o mundo, eu quero estar em tal lugar, eu quero ter isso, aquilo. E às vezes você só está repetindo um desejo que foi implementado para sua cabeça. E muitas vezes, se você tivesse a oportunidade de realizar essas coisas, assim como muitas pessoas que realizam se deparam com um vazio gigantesco que tem por trás disso, que é a perspectiva do porquê que eu tô fazendo isso. É que nem quando você compra um jogo novo, você vai lá e olha todos os troféus ali na Steam, e vai correndo, nem aproveita o jogo, vai correndo só pra zerar o jogo logo, cumprir tudo. E quando você termina e alguém te pergunta, e aí, o jogo foi bom? Você não sabe nem responder. Porque você não jogou o jogo de verdade. Tudo bem se você super curtir fazer o troféu. Tudo bem se você comprou o jogo pra isso. E se você tem satisfação e significado em fazer essa parada, aí você tá certo. Mas se você tá fazendo isso pro outro, o que você tá fazendo pra você? Eu acho que Frieren faz a gente pensar em como a nossa vida e o nosso tempo aqui é curto e precioso. Então, um convite em estar presente num mundo em que odiernamente tudo é de um instante, eu acho que é uma porta, é uma oportunidade
para você repensar muitas coisas do seu passado, muitas coisas do seu futuro e muitas coisas do aqui e agora.